R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O intervalo das 66 horas, e acho que isso é possível, mas vai demandar ainda uma dificuldade com relação aos convocados do Flamengo nas eliminatórias, na partida contra o Bahia mais à frente, e também a questão do casa e fora. Exigir a viagem em todos os jogos parece uma mesquinharia, assim, porque a gente fala muito sobre isonomia e sabe que isso não é uma realidade que se apresenta no futebol brasileiro. Tá o Flamengo longe se movimentou com relação ao público, eu concordo com o Ricardinho, não acho que tenha sido o melhor dos movimentos, principalmente por atropelar uma questão que ali na frente fatalmente vai poder ser acomodada de uma forma que é melhor para todos, e geralmente tem que ser esse o caminho, né? Respeitando o que é consenso, o que é a maioria, mas parece muito que é uma devolução no que é possível. Ah, vocês fizeram esse movimento? Vamos atravancar ali na frente. E pelo que eu acho, pelo que eu vi de desenho, acabou de sair a notícia, então ainda dá para acompanhar desdobramentos, porque essas rodadas anterior e posterior não estão definidas as datas dos jogos. Mas eu acho que vai retaliar dentro da lei. Não tem nada de errado no que a CBF está fazendo, mas vai ser uma sequência pesadíssima para o Flamengo. Vamos colocar mais uma vez, se possível, produção, também, as datas, para a gente escutar o Ricardinho sobre tudo isso que o Rafa falou, que tem bastante questões, tem várias questões para a gente analisar. Essa parte de viajar, voltar, viajar de novo, em 10 dias, Ricardinho, fica pesado, hein? Karine, fica pesado pelo número de jogos, pela sequência de jogos e também pelo momento dessa sequência, né? Porque a gente está analisando aí as datas final de outubro, começo de novembro, né? A temporada começou em janeiro, mas com a temporada passada ainda em andamento, né? Os jogadores tiveram alguns dias de descanso e praticamente emendaram uma temporada na outra. São muitos jogos. Tem a parte não só do deslocamento, como o Rafa colocou, que pesa assim, mas vai de voo fretado muitas vezes, acaba o jogo, sai, volta, mas você decola, pousa, vai de uma cidade para outra, horário de alimentação, de descanso, tem o desgaste do jogo, jogos só decisivos, porque eu imagino, acho que o Rafa também, que o Flamengo vai chegar nas competições para disputar os títulos, né? E pelo time que tem, pela qualidade de equipe que tem, que está demonstrando. Então são jogos todos decisivos, porque é Campeonato Brasileiro, reta final, Copa do Brasil, jogos atrasados, enfim. Então o problema da parte técnica de ter esses jogos dentro de casa, fora de casa, consecutivos em poucos dias, mesmo que respeitando o limite, né, as horas de descanso, o jogador muitas vezes não consegue recuperar. Então, por isso que o Flamengo tem que ter o elenco, e eu sempre falo isso, ganha jogo, time ganha jogo, o elenco é o que ganha o campeonato, e o Flamengo vai precisar do elenco com essa sequência aí. Hashtag troca de passes. Tô vendo que todo mundo está começando a escrever aqui, mandando mensagem, que esse assunto mexe com bastante gente. Mexe, né? Porque saiu agora, como você falou, né, Rafa? E chama bastante atenção, porque parece realmente uma retaliação, parece um posicionamento contra
o posicionamento do Flamengo. Sim, e é o que eu falo de novo. Não acho que seja retaliação pelo simples fato de colocar os 2 jogos na mesma semana. É uma semana onde cabia, é uma semana vazia, entre aspas. A questão básica para mim é dos deslocamentos. E como eu disse, eu ainda acho que eles vão remanejar as datas e respeitar os espaços de 66 horas. Então, assim, é jogar dia 27 contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, puxa para sábado o jogo contra o Galo, aí 27h30, tá tudo certo. Dia 2 é uma terça-feira, tudo certo, porque jogou sábado. Aí joga na sexta e empurra o jogo contra a Chape para segunda. Tá dentro da lei. E aí, empurrando o jogo contra a Chape para segunda, joga contra o Bahia, de novo com deslocamento, porque tá voltando da Arena Condá, só que não vai conseguir jogar quarta, porque senão fica segunda e quarta. Fatalmente vão empurrar o jogo para quinta. Data de eliminatórias. E aí tem os convocados. Não só para a seleção brasileira, né, para as outras seleções no continente também. Arrascaeta, Isla. Teste pro elenco, hein? Baita teste. E o elenco se fortalece, né? Nas últimas, a gente fala do Andrés, a gente fala do Kennedy, Davi Luiz, mas ainda assim é muito pesado que o Flamengo vai ter que encarar para... As competições de mata-mata você administra, mas para atacar, acelerar a pontuação do brasileiro, para buscar esse Atlético, inclusive porque o Atlético Mineiro, o confronto é anterior à semana, né? É o que abre a semana. Então, assim, é pesada a vida do Flamengo para virar realmente postulante ao título brasileiro. Um teste para o elenco, Ricardinho, e também para o Renato Gaúcho, que agora tem números muito bons pelo Flamengo, inclusive depois daquela vitória diante do Grêmio pela Copa do Brasil. Ele é o técnico com o melhor início na história do clube. Quase 90% de aproveitamento. Exatamente. A gente arredondou? Ou tá 89 89. 89. Temos números dele aqui. Quase 90. 16 jogos pelo Flamengo, né, à frente do Flamengo, 14 vitórias, 1 empate, 1 derrota, aproveitamento de 89,6%, gols marcados sob o comando dele, 50 e gols contra 11. Ótimos números do Renato Gaúcho e uma aprovação pela frente, hein, Ricardinho? Sem dúvida nenhuma, porque pelo time que o Flamengo tem, pelo elenco que montou, a responsabilidade também é alta, porque existe cobrança por conquistas, né, pelo investimento que o clube faz. Agora o Renato está muito à vontade, né? Ele pelo jeito dele, pela forma dele conduzir, relacionamento com os jogadores, questão da montagem da equipe, a liberdade que ele dá, principalmente a parte ofensiva, né, do time do Flamengo, e pela capacidade individual que esse elenco tem, ele já está muito adaptado. Os números mostram isso, né? Ele já chegou arrumando do jeito que ele queria, conduzindo o elenco. Você vê as entrevistas dele valorizando sempre os jogadores, mesmo quando tem algum tipo de situação que não é normal, como, por exemplo, a substituição do Gabriel ontem, né? Que mais uma vez saiu um pouco... nervoso, mas ele sabe conduzir, né? Ele em nenhum momento bate de frente, ele internamente consegue fazer isso. E com qualidade, né, Karine e Rafa, fica tudo mais fácil, né? Então o Flamengo tem essa qualidade, por isso esses números, e vai brigar pelas competições, sem dúvida nenhuma, só se fortalece. Ele tem essa capacidade de agregar, né, os jogadores, e você vê que os jogadores gostam dele. O Pedro, por exemplo, a gente está vendo aí, que hoje é o reserva do Flamengo, né? É verdade, porque tem o Gabriel, o Bruno Henrique, que está machucado ainda. Mas entra, faz gols, está à vontade, se sente importante dentro desse contexto do elenco do Flamengo, e isso é mérito do treinador. O treinador é que consegue construir essa relação dentro do grupo. E para você, Rafa? É bem isso. Ele não conseguiria encaixar essa sequência se não tivesse uma relação muito amistosa, assim, muito boa, com um grupo de jogadores. E geralmente quando a gente fala dos trabalhos do Renato, a tendência é olhar primeiro para essa relação, né? E ele tem um olho, ele tem uma inteligência nesse sentido. Ele é muito de vestiário, então, né? Mas é de deixar o cara confortável no ambiente, mas também no campo. Não é uma questão só de ambiente. O jogador se sente confortável. E vê no Renato um espelho, um exemplo. Você pode falar, não um exemplo de atleta, não é isso? Mas um cara que foi vencedor e jogou muito acima da média. Então o que o Renato fala, não é que seja lei, mas você para e escuta, porque esse cara aí, aqui dentro,
fez Sim. muita coisa, entendeu? E eu acho que isso também tem um impacto muito grande. Os jogadores do Flamengo têm muito destaque. A gente está falando de um Gabigol, a gente está falando do Everton Ribeiro, jogadores de seleção. Mas eles param para ouvir. E o Renato é muito bom em identificar não só essa questão do ambiente, mas dentro do campo o que deixa o cara confortável. A gente vê o que é uma sequência do crescimento do Michael, a gente vê uma melhora no Vitinho, né? E aí eu estou falando dos caras que estavam quase que escanteados. Eles vinham evoluindo com o Rogério, mas o ambiente e o conforto no campo, o aumento da confiança, vem muito também do que é esse dia a dia do Renato. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque realmente salta aos olhos, é acima do que a gente pode encontrar de mecanismo, de equipe que coletivamente é extremamente organizada, de repertório e organização ofensiva. Não é bem isso. Acho até, e o Pedrinho falava ontem, que esse Flamengo ainda Eu não está... assisti vocês. Ah, é verdade, é porque você não estava aqui, mas eu recebi a mensagem, falei pro Dandan, todo mundo. Dandan que dizendo que eu estava tava aqui no ontem. chinelinho, tava nada, Tava trabalhar de prova. manhã. Sim, Ainda sim. assisti eles, hein? Mas o Pedrinho falou sobre isso. Eu ainda acho que tem uns desacertos, assim. Só que a qualidade individual é um absurdo, ela fala muito alto. No dia que não falou, foi a única derrota. E a derrota foi um 4-0 pro Inter. Foge completamente do contexto do que é essa sequência de 90%. Então é como se o Flamengo tivesse que escolher muito bem os momentos onde vai falhar na temporada. É mais ou menos isso. Porque ainda não parece completamente ajustado. É natural que não esteja, o trabalho é muito recente. Só que, cara, é o treinador que tem essa luz, que tem essa presença, com um grupo de jogadores que é absurdamente qualificado. Então a resposta inicial é muito boa. Olha só, viu o Ricardinho Karine, ali se movimentando. Fala, Ricardinho. Não, só não quis interromper o Rafa. A questão, e o Rafa colocou bem, é respeito. Quando o jogador olha o comandante e respeita ele, por vários aspectos, né? Não só pelo que ele fez no futebol, mas por aquilo que ele fala, pela condução que ele tem dentro do vestiário, por aquilo que ele fala e age, porque muitas vezes o treinador às vezes tem um discurso, mas as atitudes dele são diferentes. Então a gente vê, pelo convívio, pelos jogos, lógico, hoje eu analiso os jogos, né? Então a gente não está no dia a dia num clube, mas pela percepção é de que ele não é a questão de ser aquele paizão, amigo, porque quando você fala que o treinador trata bem os jogadores, as pessoas pensam, então ele deixa os caras à vontade, os jogadores fazem o que quer. Não é isso, não é por aí. Existe comando, e aí esse respeito vem pelo comando que o Renato tem. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então ele conduz com leveza, muitas vezes com uma certa malandragem no sentido positivo, né, de saber lidar com o jogador pela vivência que ele teve. E os jogadores respeitam ele por isso, pela história dele, pela condução, pelo entendimento do futebol. E aí, com qualidade, né, Karine e Rafa, fica tudo mais fácil. Os jogadores prestam atenção, se soltam, colocam para fora o potencial individualmente, coletivamente, e o Flamengo vai crescendo, vai conseguindo os resultados, vai passando pelos adversários. Essa é que é a leitura, principalmente porque eles entenderam que se junta grandes jogadores de qualidade, né? Poxa, não podemos perder essa oportunidade de fazer história. Esse é o pensamento, com certeza, dentro do vestiário do Flamengo. Olha, nós temos muita qualidade aqui, temos um treinador que nos dá essa confiança, nós temos que procurar fazer a história dentro do clube. E é isso que esses jogadores procuram fazer, procuram realizar. Sim, né? E eles têm a liderança do Renato. Essa troca que ele faz realmente faz a diferença. Até, inclusive, eu estava vendo aqui na hashtag, tem gente que discorda. Por exemplo, o próprio Diego Martins tinha mandado uma mensagem aqui. Agora o Renato que recuperou os jogadores, falando pra gente, se liga, a verdade é que o jogador quer jogar quando quer. Então, assim, não é bem assim só. Acho que o Ricardinho pode falar sobre isso, né? Porque, poxa, não é só quando o jogador quer jogar, mas sim tem que ter essa troca com o treinador, porque é dali que vem a liderança também e vem, de certa forma, uma inspiração. Estou errada, Ricardinho? Na verdade, cada um usa uma palavra, sei lá, uma conotação, né? Muitos falam que tem que comprar o que o treinador fala, né? Outros falam, não, o discurso do treinador é o que vale. Eu acho que é um conjunto, né? A forma com que o treinador trata os seus jogadores, a forma com que ele passa aquilo que ele pensa, como ele quer a equipe, a forma com que ele dá a função para o...
Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.